que a gente vai apagar isso. A partir do momento em que esse conjunto de relações políticas, sociais, eles estão estabelecidos ali, você passa a notar que você tem toda uma sequência lógica das estruturas políticas que não tem a ver com o século 7, 8, 9 ou 10, mas tem a ver com os fenômenos da contemporaneidade. Fazendo o mesmo trajeto que eu fiz ainda partindo do próximo para o distante. Quando a gente está no século XIX, o mundo está vivendo um fenômeno que todos vocês já ouviram, já contaram, alguns conhecem muito bem, chamado imperialismo, chamado expansão do capitalismo, também chamado de neocolonialismo. Seja qual for a forma, como a gente vai chamar, o que é muito claro é que você tem uma ruptura das formas de dominação e uma transformação das formas de dominação. Essa mudança de paradigma, ela vai ser muito importante, porque ela veio a reboque de um outro conjunto de movimentos. A gente só conhece uma face da moeda desses movimentos pela tradição nossa. A face da moeda desses movimentos que a gente conhece se chamam independência da América Latina, ou independência das Américas. A gente normalmente tira os Estados Unidos, porque faz ainda no século XVIII, a reboque do próprio movimento das discussões de iluminismo francês, do modelo de governo inglês, que eu não vou, né, não é minha vibe tá discutindo isso aqui agora, mas o fenômeno de descolonização das Américas, a gente ouve bastante a construção dos ideais nacionais, a valorização da fronteira, a ideia de defesa da sua terra, o que, por exemplo, geram concepções absolutamente complicadas aqui sobre quem é o dono da terra, a maneira como é feito e tudo mais. Mas eu quero ir para um outro lado. Ao mesmo tempo, e absolutamente ao mesmo tempo que você está tendo esse fenômeno nas Américas, aquele ambiente que a gente costumazmente chama de leste europeu vivia o mesmo processo. Só que ali, ao invés de você estar falando de uma ruptura ou de processos de independência marcados por um nacionalismo do colonizador, você passa a ter as novas grandes forças, chamem de potência se quiserem, no século XIX, se valendo de recursos, de capital, de investimento para fomentar essa luta. Rainha, do que você está falando? Da mesma forma que Inglaterra e França participaram e financiaram as disputas na América Latina, nós temos no século XVIII a independência de regiões da Sérvia, a independência de regiões da Tchecoslováquia, você tem processos principalmente de independência de Macedônia e Grécia. A independência de quem? Durante os séculos XVII até o século XIX, no mesmo momento em que você está trabalhando o expansionismo europeu em certo sentido, você vive um expansionismo árabe-islâmico para as regiões do leste europeu. Por que a gente normalmente não estuda isso na escola? Porque a gente é treinado a aprender na escola que eles estavam perdendo e os cristãos ganhando, que as brigas do mundo eram ocidentais, dentro de uma lógica de disputa das religiões protestantes e os processos da Contra-Reforma. Tá fazendo uma transcrição aqui, que coisa louca. Agora que eu tô vendo que as minhas palavras estão sendo transcritas no chat para inglês. Que maluquice, eu nem sabia que esse negócio fazia isso. Provavelmente está tudo errado, mas não quero nem discutir. Desculpa, eu parei chocado vendo o que estava acontecendo ali. Vocês estão me ouvindo? Estão me entendendo bem? A informação está útil? Eu posso continuar? Pode. Então, Hugo, Paulo também, tá tranquilo?
Tudo bem, estou ouvindo. Eu achei estranho mesmo, eu li isso aí e não entendi nada. Mas eu não quis mexer, que eu estou no celular, senão podia até sair do ambiente. Não, Achei esquisito. eu até tirei aqui agora que eu falei assim, É, eu nunca vi isso na vida. Eu falei, é, bom, beleza. É é, bom que eu já sei que ele faz aqui umas transcrições, vou até testar outra vez é. para ver se a transcrição tem E qualidade. está escrito aqui, né? Alguém iniciou a gravação e a transcrição, o Isso, ritmo. a Coisa transcrição eu maluca, até, cara. a gravação eu até botei, mas a transcrição não foi eu não. Achei Muito maneiro. estranho. Depois eu Mas vou tá maneiro, testar ela. tá ótimo que eu estou ouvindo. Então tá bonito. Então esse fenômeno, por que eu estou fazendo esse paralelo? A gente normalmente lida com o mundo somente por um olhar, somente por um viés. A gente olha para aquelas relações ocidentais e a gente acha que o resto do mundo não tem a ver com a gente, é só a Europa e a gente, no máximo os Estados Unidos, e isso é tremendamente problemático, porque não é possível que Grécia e Macedônia tenham heróis de independência, processos de luta, que Sérvia tenha processos colocados naquele momento, e nada disso tenha um debate. Não é possível, por exemplo, que a ideia de que os eslavos se uniram e se libertaram no século XIX contra o jugo histórico dos cruéis árabes não tenha ficado em alguns aspectos. E mais, a gente começa a entender o avanço e a característica da presença do mundo islâmico na Europa. A gente lida equivocadamente como se o mundo islâmico e a Europa fossem antagonistas, estivessem uma margem do outro. E eu preciso lembrar que o Império Turco só para o seu avanço em direção à Europa nas portas de Viena, na Áustria. Se você abrir agora o mapa da Europa, você vai ver que a Áustria não está em nenhuma fronteira do mundo islâmico ali colocado para a gente poder entender isso. Então, entender esse fenômeno é entender toda uma construção de uma identidade ocidental territorializada, construída a partir do século XVIII, tem vários vieses. Um desses vieses é do vencimento e da luta contra esse inimigo. A gente discute, e quem já foi meu aluno sabe que eu adoro discutir o Eduardo Said e a maneira de como o Said constrói a ideia de como o Ocidente é quem cria o Oriente, mas o Said não é a única voz, é uma bela voz, mas não é a única voz para a gente entender isso. A gente passa a trabalhar essas relações contextualizadas para que justamente elas tenham sentido. Durante o século XVI, para que vocês tenham uma ideia, o Império Turco era considerado, por exemplo, Maquiavel, como o auge de uma organização centralizada, um modelo de Estado que a Europa não tinha conseguido alcançar até aquele momento. Se você for reparar, boa parte das relações que vão ser estabelecidas no século XIX, quem gosta de charge, quem gosta de cartoon, você vai ver, são sempre pintados os muçulmanos, são sempre pintados em especiais os turcos, com olhares maliciosos, com a ideia do avanço e uma luta especialmente colocada ali desse outro lado. Então, isso tudo é fundamental, é muito importante para a gente entender. Tem uma identidade europeia sendo construída em curso. Quem foi aluno da Miriam, ela sempre indica o mito das nações, marca muitas vezes uma busca de invenção de uma identidade, aquilo que para a gente parece muito estranho, porque o europeu sempre foi a iconografia clássica de uma identidade definida pelo olhar que a gente tem pelo iluminismo, pela paixão que a gente tem para aquelas relações ocidentais, mas isso não é uma verdade imutável, mas sim um processo de construção do momento, reafirmado, retrabalhado. Não é à toa que a Itália e a Alemanha, quando fazem isso, muitos vão chamar de tardiamente, no século XIX, estão seguindo modelos que foram estabelecidos e que foram utilizados na construção
dos ideais de França, que não são utilizados nos ideais de construção de Espanha, por exemplo, e não à toa você vai ter uma série de disputas históricas em relação a isso. Muita gente discute por que no século XIX você não tem tão intensamente essas lutas identitárias e no século XX essas lutas identitárias se tornam uma explosão, porque quando a identidade europeia passa a ser fronteiriça, territorializada, organizada governamentalmente, com a criação de discursos oficiais do seu passado, ela precisa criar um passado. Ela precisa vender um passado inquestionavelmente poderoso e estruturado. Quando a gente nota que Brasil e outros países da América Latina incorporam esse discurso da da Europa do século XVIII, eles justamente incorporam porque era o ícone de como você fazia ali, e não por uma relação histórica dos romanos, dos gregos, ou de quem quer que seja. Essas são buscas que vão estar sendo contornadas ali. Se, por um lado, a gente tem esse fenômeno, por outro lado, o mundo muçulmano vai passar a ver o reverso da moeda. Se até o século XIX o expansionismo turco, o expansionismo árabe-islâmico liderado pelos turcos era a grande força, a organização econômica do século XVIII, as transformações do capital industrial, a tecnologia, vão virar essa perspectiva, e não é à toa que vão levar ao grande domínio europeu para essas regiões no 18 e 19, onde você vai ter um domínio europeu sendo claramente estabelecido pelo modelo do capital, pelos valores tecnológicos, pelas moedas de troca que ele vai estabelecer dentro desse mundo árabe-islâmico. Esse mundo árabe-islâmico do século XIX passa a ser, então, um mundo árabe-islâmico que vai viver toda a tendência do neocolonialismo. Você vai ver territórios serem perdidos, os mais famosos são os territórios do Egito e os territórios das regiões de Síria, Líbano, Palestina, territórios historicamente com um predomínio, e que você passa a ter uma forte presença do mundo islâmico. Rainha, como é que você consegue ver isso? Eu consigo ver isso na arqueologia. Eu tenho toda uma arqueologia que é impulsionada no século XIX, trazendo elemento dessas sociedades, que isso fica muito mais claro. Eu consigo ver isso na carreira do Napoleão, onde ele está lutando durante a sua vida antes de voltar para a França e se tornar o ícone que Napoleão vai se tornar no Egito. Nas disputas da França, nas legiões em direção ao Marrocos, em direção a Tunísia, em direção à Etiópia. Não será uma luta fácil, não será uma luta simples, mas é inegável que você tem no século XIX o domínio europeu. Então, do 18 para o 19 eu tenho uma descolonização do mundo turco, passo a ter um avanço poderoso desse mundo europeu, que vai chegar em África, que vai chegar em Península Arábica, que vai chegar em Oriente Extremo, Oriente Distante, em China, Japão, em Austrália. Esta movimentação que ela se retroalimenta, ela autofomenta, que ela foi financiada pelos anos de dominação das Américas. Não quer dizer, por todos os processos de sucesso obtido nas Américas, de enriquecimento, de tecnologia, de troca, você consegue virar e vencer o teu grande adversário. Eu não estou falando de um grande adversário durante a Idade Média, porque o Islã foi perdido. Eu estou falando de um grande adversário no século XIX. Esse grande adversário vai ser marcado e vai ser só expandido. Quando eu falo um domínio da Índia, boa parte da Índia é mundo muçulmano. Quando eu faço das relações com as estepes, boa parte desse espaço é domínio muçulmano.
E eram áreas com autonomia, mas ao mesmo tempo em que tinham suas autonomias, tinham uma integração. Essa integração ela vai ser fragilizada ou dificultada. As elites locais, para se manter enquanto elites locais, vão negociar e vão estar fortemente vinculadas a essa nova dinâmica de capital. Essa nova dinâmica de capital é que me leva a todo o processo de imperialismo estabelecido na região que a gente vai ver às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Boa parte das grandes batalhas, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, não foram travadas no território europeu. Muitas foram vitórias obtidas nas disputas no deserto, nos processos do Saara e nos valores que você vai estar construindo ali. Esse fenômeno do século XIX para o século XX vai fazer com que 3 fatores sejam fundamentais. Fator número 1, há uma forte ocidentalização na região como uma maneira de lutar contra aqueles espaços. Então, tudo que você pudesse fazer para se vincular ao Ocidente era feito. 2, você vai ter um forte fator de dependência econômica. Boa parte dos bens, dos produtos, de tudo que de alguma maneira sustentava aquelas estruturas, tinha como seus principais comerciantes, os seus principais interpostos econômicos, seus principais compradores, a Europa. Depois dos Estados Unidos, mas naquele momento, a Europa. 3, todas as elites políticas locais são elites construídas, que foram transformadas em elites poderosíssimas graças a essas relações econômicas. Algo muito parecido com o que acontece, por exemplo, no espaço da África, quando a gente fala do grande comércio do tráfico atlântico. Você tem elites locais que se beneficiam enormemente dessas relações e que eles não vão querer perder essas relações. Essas relações vão estar marcadas e vão estar colocadas. Os 3 fenômenos estão alinhados. Eles, por incrível que pareça, não são contraditórios. A ideia de um movimento anti-ocidental, de elites fortemente vinculadas a potências ocidentais e de um comércio, de uma economia vinculado a esses padrões e a esses novos modelos econômicos. É como se você tivesse o domínio, ainda que você não tenha conseguido um domínio social ou não tenha conseguido um domínio cultural efetivo, você conseguiu uma articulação política de manutenção e que vai marcar esses países. Saindo para a Segunda Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, os modelos de Guerra Fria, eles só vão ser adaptados. Mas o que para eu pensar em Catar, eu pensar em Dubai, eu pensar em Emirados Árabes, eu pensar no estabelecimento do arabismo, cara, não tem nada mais explicativo para quem não está acostumado com o movimento arabista. O arabista é fundamentalista, é duro, é trabalhado com a ideia de uma retomada ao Islã original, a ideia de que você precisa ter uma teocracia estabelecida, mas uma teocracia vinculada àquelas elites construídas durante o período anterior, em que elas justamente passam a defender o seu direito divino de serem estabelecidas e colocadas, que ali você vai criando os controles. Você cria áreas livres, onde você pode até dar uma certa autonomia, normalmente cercadas. Quem já viu o Reino, por exemplo, a ver isso de maneira muito clara. Você tem 2 Emirados Árabes ali, você tem Arábia Saudita, você tem 2 Arábias Sauditas, uma daquela que funciona dentro do reino e uma outra que é a do cotidiano e das relações econômicas que são estabelecidas ali. Repara, eu não falei de religião. Religião, ela aparece como um fator social, como um fator cultural. Diante desses fenômenos e do peso da Guerra Fria, como é que você imagina que vai ser a reação? 2 fatores. A ideia sempre de um forte resgate, a ideia de você tentar, de alguma maneira, resgatar esse elemento cultural perdido. Revolução Iraniana, a Revolução Arabista na Arábia Saudita,
a ascensão de Saddam Hussein, a manutenção do Gaddafi. Se você pega o Gaddafi ele queria parecer tanto um líder tradicional que ele abandona as roupas ocidentais e passa a utilizar roupas tribais. Esse fenômeno, ele me ajuda a entender por que eu tenho a elite, por exemplo, como as elites militares, por que eu tenho a elites dessas reassociações sendo mantidas. Me ajuda a entender por que eu tive 20 anos de invasão norte-americana e eu não consegui vencer o Talibã. Uma das coisas que o Biden falou um monte de bobagem, faz parte, ele tem que falar isso mesmo, é política internacional, mas uma das coisas que ele falou foi justamente sobre que as forças militares locais não se levantam. Não se levantam. Você simplesmente pega e você naturaliza aquela ação. Por quê? Porque ela é, primeiro, esses grupos talibãs são da manutenção da elite local estabelecida quando eu estava com os soviéticos, no processo americano, elas estão lá. E aí, a maneira como isso se comporta. Por que eu fiz esse retorno? Eu fiz esse retorno, em primeiro lugar, porque eu queria fazer essa busca para a gente colocar. Em segundo lugar, eu precisava anotar com vocês o quanto os movimentos que a gente está vendo agora não são movimentos de grupos de fanáticos religiosos, apesar de serem muito vinculados à religião. Religião é um argumento cultural de não perda de identidade, por isso violento, tradicional, por isso várias vezes problemático. Mas a estranhar o fenômeno, não tem nada de estranho, não. Antes de eu passar para a BNCC e a gente tentar fazer um link com a BNCC sobre isso, eu queria ouvir vocês. Dúvidas, questões, pontos? Nada, Paulo? Nada, Hugo? Nada, Márcio? Somos três só. Não adianta vocês esperarem outras pessoas falarem, não. O que está ocorrendo aí. Eu estou refletindo, né? Vendo tudo isso. Os 20 anos de ocupação norte-americana só serviu para enriquecer a indústria bélica norte-americana, né? E nada de novo sobre o front. Aí fica a vinculação das imagens, né, que ontem chocaram, estarreceram o mundo, aquela multidão. E aí se juntam as fake news também. Teve uma imagem que foi falsa, aquela de todo mundo, de milhões de pessoas dentro de um avião. Fala, Paulo. E aí se constroem essas narrativas. Sim, e narrativas são poderosas, né? Narrativas são instrumentos poderosíssimos. Paulo, você ia falar? Perdão. Essa região aí, né, o país em si, é envolvido em mistérios, né? Tem muita coisa ali, muito mais que um americano poderia compreender, ou qualquer pessoa poderia compreender, aquelas questões entre eles, de tribos. Tá, não tem não parece ter aí uma questão política assim do nosso ponto de vista, né, de estar à esquerda ou estar à direita. Eu acho que é muito mais aí de questões históricas também. Vamos brincar, Paulo? Hã? Vamos brincar? Bora. Imagina que os Estados Unidos resolvessem invadir o Brasil, ok? Ok? Ok. Quando eles invadissem o Brasil, num primeiro momento, como avanço militar, seria tremendamente tranquilo, não seria? Moleza, né? Que a gente viu em Brasília, sim. Isso. Tanque lá, Isso. No entanto, você acha que eles conseguiriam acabar com todo o arsenal do tráfico de drogas historicamente constituído, por exemplo, cidades como a do Rio de Janeiro? Você acha que eles tinham alguma chance de conseguir ser milícias armadas, como existem no Peru, na Venezuela e aqui também, só que disfarçadas, se estabelecessem em áreas de floresta amazônica
Qual era a chance deles conseguirem acabar com essa resistência? Nenhuma, eles Nenhuma, não né? conseguiram nem no Haiti. Olha, o Haiti há quantos anos também tá? É um país pobre, arrasado, mas tem lá uma milícia armada fortemente que ninguém consegue debelar. E esse é o ponto. A partir do momento em que você... É porque também vender arma faz parte, né? Você teria um processo terrível. E mais do que isso, eu lembro da cultura da UPP e muita gente me perguntou sobre isso aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, cara, tu acha que a UPP agora vai? Eu falei assim, depende. Se ela ficar uns 30 anos forte, tem chance. Ele falou, pô, 30 anos. Eu falei, eu preciso ter a geração que está em curso perdendo essa referência, o neto perder essa referência, para que aí você não tenha mais isso culturalmente estabelecido. É essa a conta. Não tem... o crescimento do ISIS faz com que a ideia do Talibã, naquele momento, todas aquelas dinâmicas, ela não existissem. Então, não sei se tem tanto mistério assim. Tem aquilo que a gente precisa fazer mesmo, que é o estudo regional e entender o conjunto das relações políticas. Tem um conceito em relações internacionais que eu tenho gostado muito dele, dizendo que as relações internacionais são marcadas pela anarquia e que a anarquia internacional é o fundamento básico. Eu falei, que isso? Como assim, porra? Não é ordenamento? Eu falei assim, não, o ordenamento é sempre ilusório. O ordenamento é sempre um contraponto à anarquia, mas a anarquia é o padrão. A anarquia é você... não pode existir um poder maior ou mais constituído que o outro, porque senão eles vão se pegar. Então, a ideia de que sempre que você tem estruturas anárquicas, são estruturas que elas tendem menos à disputa pelo poder. É fantástico pensar nisso. É fantástico pensar nisso. Eu já fiz todo um preâmbulo do século XIX. Eu quero hoje ainda tratar duas questões com vocês. Vamos ver se a gente vai ficar só em três, se a gente faz uma, faz duas, mas uma certo. A segunda eu quero falar de teologia. Mas eu quero falar agora um pouquinho de BNCC. Quem teve a oportunidade de ler, a Márcia já tinha me dito que tinha lido, conseguiu ler? Eu li um pouco a respeito dessa questão, né, de colocar também esse código ético, esse código, discutir essa ética e moralidade aí como pauta também, né, do ensino. Ótimo. Eu vou abrir ela, eu quero ler junto com vocês, para que a gente possa pensar e refletir sobre algumas coisas. Eu acho que é um exercício legal. Por que eu tenho que ter religião na escola? Ou eu não tenho que ter religião na escola? Todos aqueles que argumentam, como eu argumento, que a escola não é... Estão vendo a tela? Como eu argumento... Estão vendo ou não? Ok, dá para ver. Beleza. Que a escola não é o lugar de religião, tem como contra-argumento e como processo muito importante desse contra-argumento a Constituição brasileira. Na Constituição é garantido o direito ao ensino religioso, é garantido o direito à discussão das grandes questões teológicas. A grande questão está na diferenciação entre o que é ensino confessional e o que é ensino religioso. Qual é o debate? Ensino confessional é quando você organiza um determinado centro, um determinado processo, e você defende que a estrutura daquele ambiente está montada e voltada... Estão vendo aí na minha tela? Não? Sim, está vendo. Sim. Aquela estrutura está montada e voltada para a religião. Uma outra coisa bem diferente disso. Então, por exemplo, uma escola judaica
ela vai ensinar sobre os fundamentos do judaísmo, o processo do judaísmo, faz parte dessa formação, mas aquilo foi previamente combinado, uma pessoa que buscou a escola judaica deseja que o filho tenha ensino judaico. Uma pessoa que vai buscar uma escola presbiteriana vai entender que você deseja que o teu filho tenha um ensino em bases presbiterianas. Você que frequenta uma escola dominical, batista ou algum outro ambiente educacional de uma igreja católica ou protestante, de qualquer pentecostal, neopentecostal, de qualquer linha, você entende que aquilo é uma opção. E a grande questão é, poxa, mas uma escola pública deve ser, por princípio, plural. Uma escola pública deve ser, por princípio, quero fazer o debate antes, depois eu boto ela de volta, que deve ser, por princípio, um direito de todos. E como um direito de todos, ela, obviamente, precisa ser laica, tal qual como a Constituição brasileira também o defende desde 1889. O Estado brasileiro é laico e garante a liberdade de culto a todas as religiões. Apesar desse fenômeno, eu preciso entender que, por princípio, o discurso religioso é excludente. O que significa isso? Por princípio, a partir do momento em que você segue uma religião A, é desenhado e é pressuposto que a sua religião ou a única religião que você deve seguir é aquela, passível, dependendo da sua fé, de alguma punição grave caso você não o faça. Exemplo, dentro do mundo egípcio, aqueles que não seguiam seu credo mais tradicional antes mesmo do islamismo, teriam seu coração pesado no seu momento da sua morte e a sua pena, a sua dor, os levaria para o esquecimento eterno. Se a gente for pensar dentro do mundo muçulmano, você vai ver que aqueles que, por boa vontade, não se submeteram a Alá, serão para sempre perdidos em suas almas e não conseguindo ter tudo aquilo que Alá tem de benefício. As tradições cristãs são mais recorrentes à ideia de condenações infernais. O fato de você pertencer a uma religião e outro pertencer a outra religião, por princípio, é excludente, e isso acaba gerando a fragilização do debate de aceitação religiosa. Por isso, a estrutura mais tradicional utilizada foi a leitura de tolerância religiosa. Você não precisa aceitar, você não precisa buscar aquilo de uma outra forma, mas é fundamental que você tenha consciência de que, a partir do momento em que você escolher uma religião, ela vai necessariamente dizer que as outras não servem. Dado o preâmbulo, eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que dá? Fala. Professor, uma coisa é a questão, o ensino confessional, né? Assim que eu estou entendendo, né? É uma catequese, é uma questão mais aprofundada, né? É o olhar dentro da religião. Agora, na escola, me parece que é o oposto disso aí. Não é uma formação do que é o presbiteriano, ou seja lá, o espírita, mas a diversidade do olhar, a diversidade das religiões, as diferenças. Eu acho que aí é que teria, se for assim o olhar, eu acho ok, porque uma coisa é confessional, não tem nada a ver. Você vai para um seminário, você vai para onde você quiser, mas outra coisa é ser apresentado no colégio
tem que apresentar como uma diversidade, como aquilo que une, e não como diferenças de, como você está falando aí, o confessional. Não, eu creio dessa maneira, você é quase meu inimigo, você vai para o inferno, eu não. É assim que eu vejo. Ótimo, Paulo. Mas dá para separar tão fácil assim, Paulo? Assim, é óbvio que eu entendi, por princípio é indiscutível. No entanto, será que é possível eu separar de maneira tão fácil a crença, a fé, a vinculação individual, sendo a religião algo em especial para alguns segmentos, algo tão intenso, sendo a religião para outros algo... Só um minuto. Só um minuto. Chegou a confirmação aqui de um gasto em Jacarepaguá de 18. É você ou isso é coisa da minha mãe? Eu não me lembro de estar marcado, não, mas pode ser alguma coisa que ficou... Lembra que eu estava tentando marcar alguns meses, estava só para frente? Tinha um da Lili, que é agora em setembro, que é da quedinha dela lá, e eu não lembro se eu marquei gasto para você, não, mas eu acho que não. Dá uma olhada, dá uma olhada. Eu posso ter marcado para você fazer a endoscopia, para você passar em mas isso eu teria que ter marcado lá atrás, só agora que apareceu. Mas pode ser. Mas confirma com sua mãe. Desculpa, gente, questões domésticas às vezes aparecem. Eu acho que dá para separar sim, mestre. Você perguntou se dá para separar. Eu acho que dá para separar sim. Oi, bom dia. Olha só. Tô vendo. Na medida que o objetivo aí é exatamente a liberdade, é você aprender a respeitar as diferenças, é você ter uma formação de tolerância, é você conseguir ter aquele olhar de alteridade, compreender de empatia, porque isso aí, às vezes, você não está numa sinagoga ou, sei lá, numa igreja, ou você não está num templo sagrado, você está num local acadêmico, onde você está tendo um olhar sobre a religiosidade, não sobre o que se você é ateu ou não. Eu acho que dá para separar, sim. Tô com o áudio fechado. Cara, eu queria demais que você tivesse certo, sabe, Paulo? Mas do fundo da minha alma, do fundo de minha alma, eu queria muito. E eu defendo, e eu acho que a gente tem que abordar a BNCC agora para pensar sobre isso, sim. Por que se fala em ensino religioso? Porque justamente eu acho que a gente tem uma separação necessária. E esse é um ponto que você coloca muito bem. Tem uma separação necessária. Mas será que e eu vou insistir na dificuldade disso, será que essa separação necessária é tão fácil? Por exemplo, quando eu vou trabalhar um debate sobre as danças afro na escola e eu tenho um pai que chega para mim que vai falar que não quer que o filho dance para orixá, que aquilo é macumba, que ele não quer aquilo, será que eu pego isso e digo para ele, olha, cara, não, eu estou fazendo uma discussão aqui teológica sobre o sentido da dança e do processo cultural relacionado a isso. Você vai ver isso em várias religiões. Você tem a dança dos judeus, você tem dança de outros grupos, você tem a meditação e a música entre os budistas. Isso não representa, e ele vai dizer para você, não, representa sim. Eu não quero. Mas eu volto, tá, Paulo? Eu concordo muito com você, e eu estou sendo, de propósito e necessariamente, talvez aquilo que chamariam de advogado do diabo, mas a gente falando em teologia, utilizar o termo advogado do diabo é muito esquisito. Mas eu acho que você está entendendo o que eu estou querendo dizer, você está entendendo. Acho que chegaram os demais. Peraí, deixa eu ver quem chegou aqui. Olhar, Natália, tudo bem? Olá, Rian, tudo bem? Samuel, tudo bem? Estou fazendo discussão. Beleza, bom dia, professor. Bom Bom dia. dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia a todos.
em dia. Eu vou tentar agora, assim, perdoe as últimas semanas, eu sei que eu atrasei as últimas semanas, então não tem moral para falar com ninguém de atraso. Então fiquem tranquilos. Mas eu vou tentar começar sempre às 9 para poder ficar tranquilo e vou tentar fazer uma pontezinha ali para não ir muito também. É diferente, a gente na vivência, toma um café, brinca. Aqui na internet a gente fica mais direto. Vou tentar fazer sempre uma conta de 9 às 11, 9 às 10h30. Se algum dia a gente se empolgar, vai de 9 a meio-dia, mas vamos sempre nessa conta aqui, pode ser? Tranquilo, uma boa. Mas, ô, professor, Rapidinho. você... Olá, Bruno. Bruno, tudo bem? Seja Tudo bem-vindo. bom, professor? Tudo Obrigado. em paz. Segue aí, Paulo. Eu não sei se o que eu vou falar agora vai acrescentar, né? Porque talvez até fuja um pouco do olhar, porque, por exemplo, existe muita esquisitice aí, né? Você pode ter, por exemplo, uma época de festa junina que o pai não vai querer que o filho dance, o carnaval não vai querer também que faça um baile de carnaval. E, por sua vez, por exemplo, se você vai num colégio, eu até tive isso na minha experiência, onde você tinha aula de catecismo, eu sou das antigas, né? Sei lá, o que era aquilo ali, católico e tal, e eu tive que sair, porque me pediram, eu tinha uma orientação que não tinha nada a ver lá com aqueles santos. Aquilo, eu me senti horrível eu me senti excluído por algo que eu não concordava, eu queria estar ali com meus amiguinhos, né? Eu acho que aí, eu acho que você tem que ver de tudo, né? Você tem que ter todos os olhares e ter a liberdade de escolher, isso eu vou, isso eu não vou, reter o que é bom, né? Não ter, porque parte até de quem nega isso, você está indo para uma bolha, e não é essa a intenção é exatamente o contrário, pô. Eu acho que o teu olhar está bem plural, Paulo. A gente pode pensar sobre ele sim, e a gente precisa pensar agora o como, para que a gente possa ser capaz de fazer isso. Eu acho que a BNCC, ela do ensino religioso, ela é polêmica, ponto. Ela é polêmica porque você vai ter gente que vai estar defendendo que não tem que ensinar religião nenhuma, que a religião é um atraso, que a religião é um retrocesso. E isso é um discurso do século XIX, as pessoas muitas vezes acham que ele é recente. Para outros, você vai dizer, cara, a religião é identidade. E nós, como seres humanos, precisamos de identidade. É na religião que a gente se identifica com os pares, com os colegas. Não é a única forma. A religião é só um dos elementos típicos ou dos traços típicos relacionados a isso. Mas o que é um dado e inegável, Paulo, é que quem me dera que fosse só a esquisitice de alguns. Mas como você falou, e esse exemplo teu é muito legal, como você falou, eu sou das antigas, então a minha escola tinha um ensino religioso e ponto. E era um ensino religioso católico, não era sequer um ensino religioso ecumênico ou cristão, era um ensino religioso católico. É óbvio que eu entendo que a gente está em pontos diferentes, está em locais diferentes, está em maneiras diferentes, e que isso são debates que precisam ser aprofundados, precisam ser trabalhados, que simplesmente não são simples. Qualquer leitura de que, não, isso aqui, mato aqui em 2 minutos, esquece. É mentira, mata nada. Ao mesmo tempo em que a construção desses olhares, eles acabam abrindo para a gente uma perspectiva, que é esse debate. O que é dar ensino religioso na escola? E por que eu posso tratar de religião? Por que o professor de história pode tratar de religião, tal qual como um teólogo pode tratar de religião? Em que medida a gente pode tratar de religião? Qual é exatamente o elemento que pode nos unir ou não? E aí eu vou trazer o documento. Eu quero fazer a leitura do documento com vocês, para que a gente possa estar entendendo um pouquinho ele, porque eu acho que é fundamental. Vamos lá? Para quem não está acostumado, a Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento normativo brasileiro, em que ele foi constituído dentro de debates que já estavam estabelecidos na LDB, em que você precisa ter
alguma estrutura em que direcione o processo de currículo. A gente sabe que currículo é um debate muito amplo, muito aberto no campo da educação, de que a escola precisa ter um currículo, precisa dialogar com o que ela realmente demanda e não necessariamente a ideia de que todos devem ter o mesmo currículo em todos os lugares. Mas, para isso, também você precisa garantir algum tipo de projeto nacional. Você precisa garantir algo que, de alguma maneira, direcione para que você possa ter a sua formação de professores, para que você possa ter atenção a desenvolvimentos de aprendizagem, para que você possa ter práticas constitutivas, sociais, estruturais e que elas tenham sentido. Essa construção curricular, ela deveria, e ela foi discutida para sair integral para toda a educação básica, mas, no entanto, como os debates se alongaram e a política atropelou, que não é tão atípico assim, e a política atropelou os debates técnicos, você passou a ter uma definição de um tipo de documento que fosse mais fatiado e que mantesse ainda muitas relações de um currículo excessivamente extenso ou duro. Quando o documento normativo sai, o ensino religioso foi excluído. Houve todo um debate sobre o equívoco disso em relação à legislação brasileira, onde o ensino religioso deveria fazer parte. Vale a pena você destacar que, durante muito tempo, o ensino religioso ou era confessional ou ele sumiu das escolas, de boa parte das escolas públicas. Imagino que alguns de vocês que não fez escola confessional não teve fundamentos de ensino religioso. Ele retorna primeiro no Estado do Rio em leis orgânicas e, quando foi rediscutido a base, ele entra como uma das competências e habilidades necessárias. A base é um currículo muito vinculado a uma pedagogia de gestores, uma pedagogia gestacional, uma pedagogia que busca ter métricas operativas muito claras para seu desenvolvimento. A Base Nacional Comum Curricular é a tentativa de uma garantia de parâmetros ou observações. Parâmetros não é o termo mais correto, desculpa. Mas é como se você estabelecesse qual é o básico, qual é o mínimo, qual é aquilo que você quer desenvolver. Não por um viés conteudístico, mas sim por um viés daquilo que você quer levar ou despertar ao aluno, focado na aprendizagem. Por isso, habilidades e competências. As habilidades e competências do ensino religioso, vocês podem ver que ele entra na base, ela tem uma revisão para a entrada dele, e como ele é bem curtinho, eu quero ler alguns trechos com vocês para que a gente possa pensar. O ser humano se constrói a partir de um conjunto de relações tecidas em determinados contextos históricos sociais e um movimento ininterrupto de apropriação e produção cultural. Nesse processo, o sujeito se constitui enquanto imanência, dimensão concreta e biológica, e transcendência, dimensão subjetiva e simbólica. Ambas as dimensões possibilitam que os humanos se relacionem entre si, com a natureza e com as divindades, percebendo-se como iguais e diferentes. Com as divindades está aqui em transcendência, tá? Por favor, atenção a isso. A percepção das diferenças, alteridade, possibilita a distinção entre o eu e o outro, o nós e o eles, cujas relações geológicas são mediadas por referenciais simbólicos, representações de saberes, crenças, convicções e valores, necessários à construção das identidades. Tais elementos embasam a unidade temática e identidades e autoridades a ser abordada ao longo do ensino fundamental, especial nos anos iniciais. A unidade pretende que os estudantes reconheçam, valorizem e acolham o caráter singular e diverso do ser humano, por meio da identificação e do respeito aos seus semelhantes e diferenças entre o eu, a subjetividade, e os outros, as alteridades, da compreensão dos símbolos e significados entre a relação de imanência e transcendência.
Vamos parar aqui. Eu quero ouvir vocês. Como é que vocês leem? Como é que vocês interpretam? Por que que vocês acham que o ensino religioso começa com esse debate? Repara, é legal perceber isso. Para muitos, se você estivesse chamando isso de competências filosóficas, competências do ser, ia passar batido. Vocês iam sequer notar que tem alguma coisa estranha ou algum debate a ser feito. No entanto, ele entra na base de competências e habilidades do ensino religioso. Nesse sentido, como é que vocês interpretam? Vocês acham que é interessante a maneira como a BNCC coloca isso? Vocês acham ruim? Como é que vocês interpretam o que o texto está falando? Essa foi justamente a parte que eu achei estranha, entendeu? As outras eu acho que são até pertinentes, né? A questão do conhecimento e tal. Agora, esse negócio, quando a percepção das diferenças e alteridades é que é uma coisa, é um terreno meio espinhoso. Você tem que tomar muito cuidado para não criar aquela rejeição do outro, né? Uhum. Beleza? Mais? Eu vejo, engraçado, eu vejo exatamente uma oposição a isso. Eu vejo um exercício de você enxergar o outro e se enxergar no outro, quase um complemento. Eu vejo um exercício aí filosófico também, na questão do transcendental, da finitude, de pensar já sobre isso, das questões de vida e de morte. Eu vejo de uma forma otimista. Eu acho que eu ando muito feliz, embora com toda essa loucura que está acontecendo. Beleza? Mais? Natália, Samuel, vamos lá, Hugo. Vou ter que escolher um por um ou vocês vão falar por vontade própria? Tá bom, Samuel, fala comigo. Professor, desculpa que eu não acompanhei a leitura que chegou um motoboy aqui, meu cachorro começou a latir e eu fui pegar ele. Perdão. Não, tudo bem. Natália. Natália. Estou aqui, professor, é que eu estou ainda assimilando o contexto, a contextualização da aula. Assim, Natália, de maneira muito simples e muito direta, quando alguém vai te dizer que você precisa na escola falar de ensino religioso, como é que você interpreta isso? Assim, eu pensaria em formas de abarcar, sabe, todas as religiões, né? A BNCC fez uma proposta para você e ela justamente começou fazendo isso. A proposta inicial da BNCC foi com todas as letras dizer para você, como a Márcia colocou e como o Paulo colocou. Olha, um elemento fundamental é as dimensões do ser. Você, enquanto ser, pode ser dividido em duas possibilidades, naquilo que é imanente, naquilo que você toca, percebe, o seu tamanho, a sua cor, a sua voz, as suas relações, e aquilo que é transcendental, aquilo que você acredita, aquilo que faz parte do teu sentido como formação, como informação. E aí vem, você acha que pensar isso seria para você uma questão teológica? Eu acho que teológica, eu não sei, eu acho que pode até entrar, né, no campo da teologia, mas eu acho que não necessariamente. Acho que seria uma questão mais social, de repente. A questão de sociologia? Pode ser. Mas a sociologia não trabalha tanto com transcendental no sentido de valorizar o transcendental. A sociologia, de alguma forma, até chuta meio que com força, né? Esse negócio de a transcendência como, na verdade, uma interpretação humana. E aqui o que ele está te dizendo não interpreta não, é verdade. Se você sente, é verdade. Uhum.
Tô pensando aqui. Tá bom, tá bom. Tem mais alguém na sala? Rian? Fala, professor. Eu penso que abarcar a questão religiosa é um pouco complexo, porque tem que entender as diversas crenças que existem no meio. Então, teria que se pensar uma forma de abarcar todos, como a Natália falou antes e a BNCC também colocou. Mas como é que tu lidaria com transcendental? Beleza. Tu ganhou aí, tu passou no concurso, fez a prova e agora é contigo a bola. Pronto, rolei. Ó, você abre a aula hoje para poder trabalhar com a BNCC, você discuta o transcendental com seus alunos. E aí? Eu acho que a gente poderia pensar na questão originária de cada cunho religioso e poder abarcar ela como um meio e tentar livrar desses paradigmas que existem. Seria uma forma de iniciar o pensamento. Entendi. Vamos continuar lendo. Só um minutinho, deixa eu só dar uma aviso aqui. Simbora. E assim, eu pensei aqui que, tipo, quando você reforça a identidade dos alunos e tal, eu não sei, mas eu acho que é uma via de você reforçar a própria atitude deles, né? Tipo, de se impor mesmo, em alguma medida, em relação às suas próprias religiões, né? E a fim de conquistar um espaço e um respeito também, sabe? Aí, quando eu pensei essa coisa mais social, eu acho que foi mais voltada para isso, assim. Mas tu não pode apanhar por conta disso, como a Márcia falou, por exemplo, você não pode acabar estigmatizado, você não pode acabar sendo fragilizado. Assim, eu acho que... Eu entendo o princípio. Porra, o princípio é maneiríssimo, cara. Mas assim, quando você se expõe, quando eu te pego a tua identidade, você se expõe. Certo. E, porra, exposição na escola é um negócio brabo da gente lidar. Não é fácil mesmo não, tá? Fica tranquilo. Tá bom. Tá? Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho. Quero agora. Aqui. Vamos botar o jogo para brigar, que agora fica sério. Tal experiência da finitude... não, vou pegar o da finitude, porque o da finitude é legal. A dimensão da transcendência é uma matriz dos fenômenos das experiências religiosas. Experiências religiosas. Quero que vocês atentem isso e eu quero falar sobre isso. Uma vez que em face da finitude, os sujeitos e as coletividades sentiram-se desafiados a atribuir sentidos, significados à vida e à morte. Na busca de respostas, o ser humano conferiu valor à sacralidade a objetos, coisas, pessoas, forças de natureza, seres sobrenaturais, transcendendo a realidade concreta. O princípio é vida e morte. O princípio como o elemento transcendental mais indiscutível de todos os seres é vida e morte. Essa dimensão transcendental é mediador de linguagens específicas, tal quais como símbolo, mito e rito. Os símbolos encontram dois sentidos distintos, por exemplo, objetivamente uma flor é apenas uma flor. No entanto, é possível reconhecer nela outro significado. A flor pode despertar emoções, trazer lembranças. Assim, o símbolo é um elemento cotidiano, ressignificado, para representar algo para além do seu sentido primeiro. A sua função é fazer mediação com outra realidade e, por isso, uma das linguagens básicas da experiência religiosa. E aí?
Primeira coisa, vocês acham que vida e morte é uma boa discussão teológica? Ou religiosa? Ué, tem tudo a ver com filosofia, até com a teologia, que se assemelha um pouco, mas cada uma no seu quadrado, né? É importante, sim, pensar sobre isso. Toda morte é igual? O que é que foi, professor? Toda morte é igual? As causas não, né? Uma coisa é certa. Mas a morte, ela impõe um limite, né? Um limite para o corpo, digamos assim. A gente não pensa, mas a gente já nasce com ela do nosso lado, né? Exato, exato. É bem um mito de Sísifo até isso um pouco. Sim. Vem no jogo. A morte tem hora? Não. Depende. A gente cria que tem hora. Ué, mas depende da análise da frase aí, qual olhar é esse? Não é o do legista para poder, nem do médico para dizer assim, às 14 horas e 13 minutos, fulano morreu. Não. Depende do próprio viés religioso. Eu posso colocar a frase assim, vai chegar uma hora que todos morrem, aí ela vai ter hora. Eu posso pensar, na verdade, que eu quis dizer, Paulo, é o símbolo. E aí alguém falou agora, eu não peguei quem foi, que depende do tratamento religioso, mas não só do religioso. Um ateu ou um agnóstico, ele também enfrenta a morte, ele também lida com a morte. O momento da morte e as maneiras como você lida com a morte, como você recebe a morte, porque a morte vai sempre chegar, ela tem sim uma necessidade de interpretação. Essa interpretação pode ser psicológica, pode ser psíquica, pode ser física, pode ser um monte de coisa, mas que ela é marcada por simbolizações que a gente, como sujeito, a gente passa a percebê-la, ela é. E por isso ela é uma questão que muitas vezes ela ajuda a explicar o que a gente trabalha, ou como o ensino religioso pode ser trabalhado. Ao invés de nos fenômenos interpretativos, o fato de que há fenômenos que são sempre interpretados. A morte, ela faz parte da vida desde as crianças. A minha filha agora já não deixa mais ninguém dizer que virou estrelinha. Fala, não, morreu. Nem que esse negócio de virar estrelinha não, porque não vira estrelinha. E aí a mais nova fica triste, porque mas não é estrelinha. E a gente tem que colocar. O que a gente consegue perceber é que existem princípios, existem elementos que são interpretados socialmente, são interpretados culturalmente, são interpretados, mas principalmente eles são simbolizados e a partir dessas simbolizações eles abrem um campo de debate. E se o ensino religioso servir para esse campo de debate, ela gera uma relação de proximidades e essa relação de proximidades ela é interessante. A BNCC trabalha com algumas unidades temáticas como proposta. Ela justamente dentro das unidades temáticas que passam a ser integrantes, ela ao invés de explicar ou de defender a abordagem de uma religião, ela trabalha sobre a unidade temática 1, a manifestações religiosas em que pretende proporcionar o conhecimento, a valorização e respeito às distintas experiências e manifestações religiosas e a compreensão dessas relações estabelecidas entre as lideranças e as denominações religiosas e as distintas esferas sociais. Meus caros, sabe por que eu criei esse curso? Sabe por que eu trabalhei toda a abordagem que eu acho necessária? Porque eu defendo que esta unidade temática quase que me obriga a trabalhar com as maiores manifestações religiosas do mundo. O que vocês acham?
Na verdade, deveria ser até, sei lá, ciências das religiões, não teologia, né? Porque você vai ter que trabalhar com as religiões. É ensino religioso, não é teologia. A teologia é a ciência, vamos colocar assim. É como passou-se a se denominar a ciência que estuda toda a base do fenômeno religioso. Não se apega na palavra, o estudo de Deus, como teologia, porque é tal qual como o pedagogo. O pedagogo não é o amante das crianças. O pedagogo é aquele que é uma ciência que estuda educação, tal qual a teologia se tornou a ciência que estuda a religião, entendeu? Todas as manifestações aí, né? Os Sim, sim, olhares, é sim. verdade. Independente, inclusive, se há um telos representativo, físico, único, não é a ideia de uma teologia, por exemplo, somente cristã, onde você tenta estudar a raiz de Deus, a origem de Deus, ou não. A lógica é teologia se tornou ou é a ciência da religião. Ciência no sentido de estudioso de, aquele que quer tomar conhecimento. Então, os conceitos, as formulações e as questões são teológicas, para que você possa ter uma representação religiosa. Entendeu? Ok. Lendo isso, eu vi que os meus 2 filhos estudaram em 2 escolas católicas, né? E o meu medo era esse, de ser doutrinária. Acho que a questão da escola não laica é que ela seja doutrinária, isso daí sempre foi a minha preocupação. Mas as 2 eu tinha o cuidado de olhar os livros, tudo que eles estavam aprendendo, e está exatamente dentro disso que está aí. Eles falavam sobre todas as religiões, falavam, a base era respeito, era a explicação para algumas coisas, falavam das lideranças religiosas, né? Aí que me chamou a atenção, que eu vi que sempre falou e sempre teve essa pluralidade. Agora, é aquele negócio que você falou, de um pai ou outro, mas eu não sei, eu acredito que em escola pública isso deve ser mais complicado, até porque, justamente por ter essa abertura, a gente não pode esquecer também que não só os pais, mas muitos professores em sala de aula reproduzem e levam a sua própria fé e doutrinam, independente de estar numa escola pública. Só para você ter uma ideia, no estado do Rio de Janeiro, como é que eu vou dizer? A condição para que você possa ser aprovado em um concurso é uma declaração de uma religião, de que você é líder, ou que você tem algum curso que garanta a sua condição de fazer o debate religioso. Cara, é muito complicado esta métrica. É muito complicado essa métrica. Beleza, uma coisa é eu pensar em preparar professores formados em ensino religioso, ou, como o Paulo falou, em ciências da religião, ou em teologia, para ser aquele que vai fazer esses debates. Muito diferente dessa perspectiva que é um risco. Não, beleza, então um padre pode ser professor? Pode. Um pastor pode ser professor? Pode. Mas será que vai ser tão fácil assim um Ogan ser professor? Será que vai ser tão fácil assim um rabino ser professor de uma escola? A gente sabe que vai ter algumas dificuldades por conta dessas tradições, e isso é uma coisa que a gente tem que atentar. Muitas vezes as palavras são bonitas, mas os discursos são complexos. Muito bem. A unidade temática crenças religiosas e filosofia de vida. Vocês sabem que essa é uma discussão de $1 milhão. São tratados aspectos estruturantes, diferentes tradições, movimentos religiosos e filosofias de vida, particularmente sobre mitos, ideias de divindade, crenças, doutrinas religiosas, tradições orais escritas, ideias de imortalidade, princípios e valores éticos. Vocês sabem me explicar o que é
crença religiosa e filosofia de vida? Qual é a diferença de uma coisa e outra? De repente, se a gente pensar o rastafarianismo, acho que tem um pouco disso, né? Porque, enfim, lá é uma crença, né? Eles têm tem dogmas em torno da parada, mas a parada já se desdobrou tanto que já virou filosofia de vida para muitas pessoas também, né? Um jeito menos criterioso de levar, eu acho, de repente. Entendi. A ideia, e isso é legal, a ideia de filosofia de vida significa, é como se você levasse os caminhos das suas ações ou as maneiras como você leva e você entende a vida. E crença religiosa é o conjunto daquilo que você passa a acreditar, daquilo que você torna realidade, daquilo que você cria como discurso. Pode existir uma religião ou algum conjunto que seja só filosofia de vida e não seja uma crença religiosa? Eu sei que você me deu um exemplo aqui que é bastante controverso, por exemplo, com a relação do Rastafari. Você tem uma liderança, você tem formas e tem gente. Não estou dizendo que foi isso que você falou, tá? Pelo amor de Deus, fiquei tranquila. Tem gente que defende que ouvir reggae e ficar tranquilo já te leva a todo um ideal, e é falso. Você tem uma questão de alimentação, você tem uma questão de por que você busca já e a maneira como você A própria tem relação isso. com a droga já é outra, né, para eles. Sim, é ritual. É Não ritual. é, não, isso, não é droga no sentido recreativo. Sim. É justamente um elemento ritual, sim. É um elemento ritual que aparece em diversas religiões e que é Tem um o Santo traço. Daime, né? Tem o Santo Daime, que tem o efeito psicodélico, que tem uma relação e que, teoricamente, você tem que levar daquilo para a sua vida, ok? Mas eu não sei se eu consigo diferenciar, ou se a diferença está tão clara entre o que é crença religiosa e o que é filosofia de vida. Será que é possível ter uma religião que não tem esses dois elementos? Na religião, não, mas é possível você ter uma filosofia de vida que não seja de caráter estritamente religioso. E o Yuval Harari, no Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, ele fala sobre isso, só que ele faz o contrário, ele joga essas filosofias de vida como uma neo-religião. Por exemplo, ele fala que o capitalismo, o comunismo, o liberalismo são filosofias de vida e que são vistas como religião se você analisa determinados aspectos, como fanatismo, como modo de Como vida. crença? Isso, como crença, exatamente. Então, eu não sei se a gente está tão fora assim, não. Só está talvez me faltando um D1, mas o D1 pode ser o dinheiro, o D1 pode ser o sucesso, o D1 pode ser aquilo que os gregos chamavam de a fortuna, como a deusa que escolhe os seus e ali coloca. A provocação é essa mesmo, a provocação é a mesma que Carl Sagan faz, é a mesma que esqueci o autor do livro que você falou agora. Yuval Harari. Isso. É a mesma que ele faz, em que justamente que o Yuval Harari faz no momento em que você pensa sobre isso. A gente ainda é muito ligado à ideia do religioso como religare. O termo é profundamente incorreto, é pegar um princípio romano bastante torto para trabalhar o princípio de religião, já é crença. Aquele que acredita que a religião quer religar a um preceito transcendental perdido, isso já é crença no princípio. Então, a crença é justamente o conjunto de valores, os conjuntos éticos, aquilo que você vai construindo para te levar. E isso impacta na maneira como você vê a vida. E por isso ele tem um elemento de filosofia de vida. Por isso que pode ser interessante você levar esse debate religioso. Vamos olhar ao meu querido islamismo.
Aí, querido, por que você segue o islamismo? Não, meus queridos, fiquem tranquilos que eu não sigo nada. Tem muita preguiça, é só uma relação. Amo o discurso religioso, sou um estudante de discurso religioso há anos, mas não tenho as vinculações para além das tradições, para além das maneiras como eu lido com essas próprias tradições, no meu cotidiano, na minha relação com a vida. Então, fiquem tranquilos, não farei aqui uma busca de um meu santo grau particular e nem tenho esta pretensão. É legal utilizar elementos religiosos para poder marcar as brincadeiras. Vamos lá. Então, quando a gente pensa nessas crenças, a gente justamente entende os fatores associados e a maneira como isso vai estar colocado. Eu queria aqui buscar um pouquinho do Weber. Para quem não teve a relação com o Weber e quem não estudou, eu aconselho muito. Eu não vou botar como literatura obrigatória, porque eu quero chegar logo para o islamismo. Os textos sobre o Islã já estão disponíveis. Eu quero me aproximar. Tem alguns livros muito legais. Eu, na medida do possível, eu tentei colocar livros inteiros para que vocês possam guardar como material, apesar que eu de usar alguns capítulos. Então, por exemplo, semana que vem é Albert Hourani. Todo mundo lê lá o capítulo Vamos Ver Nascer esse Mundo Islâmico para a gente poder entender. Sei que o Hourani é um clássico, muitos podem ter lido mesmo durante a disciplina, mas é um mergulho necessário. Voltando. O Islã, ele tem uma série de preceitos que muitos vão confundir entre o que é a crença e o que é a filosofia de vida. Exemplo, Ramadã. O Ramadã é um momento, é um marco em que você tem uma passagem dentro desse ano, em que essa passagem ela tem quase que um ritual de reflexão, de purificação. E então você, durante 28 dias, você jejua durante o sol e você abre a sua casa ou frequenta a casa e as sinagogas de outro para se alimentar em comunidade. A ideia do damasco, das tâmaras, da ideia de uma alimentação frugal, para que justamente você possa lembrar sobre o seu irmão com fome, para que você possa se colocar. O princípio do Ramadã é uma crença religiosa. A ação do Ramadã serve para unificar e aproximar comunidades que estejam presentes em regiões diversas, independente de estar no mundo islâmico ou não. Serve como forma de construir sensos de percepção, de papel social, de redistribuição, de identidade. Então, ela atua como uma filosofia de vida, ainda que tenha um preceito baseado na crença. Quando eu pego as migrações anuais a Meca, no momento em que você vai a Meca, no momento em que você... É o momento onde você faz os contatos, onde você reunifica a própria ideia de mundo muçulmano, para que não fique com uma ideia fragmentada do princípio religioso. A ida, a passagem pela pedra, os pontos aonde frequentou o profeta, é crença religiosa marcada por um ritual. O papel que aquilo assume vem de compromisso, vem de justamente você trabalhar o momento em que aquilo se torna importante, fazer parte de uma comunidade. A religião islâmica é fortemente marcada pelo senso comunitário. Daí a associação e a força de algumas associações ainda dentro do mundo do capital e do mundo contemporâneo. No momento em que você tem as 5 orações por dia, em que você tem Allahu Akbar e a chegada, você está com uma filosofia de vida sobre o seu compromisso diário e uma crença sobre a necessidade daquelas orações. Qual é a punição de você perder uma oração? Nenhuma. Nenhuma. O que representa você perder a oração? O seu compromisso está fragilizado. É você que tem que olhar para si e pensar sobre o seu compromisso. Isso são elementos fundamentais. O que eu ia falar sobre Weber é que Weber vai fazer uma proposta em Sociologia da Religião
sobre como se constituem as religiões. Eu acho particularmente interessante. Ele trabalha a ideia de que todas as religiões, de alguma maneira, em especial as religiões teocráticas, ou melhor, as religiões monoteístas, melhor o termo, essas religiões, elas se originam normalmente muitíssimo vinculadas ou muitíssimo associadas à ideia de um agente, de um salvador, de alguém que tem um poder diferenciado. Só ter esse poder diferenciado, só ter esse poder que a antropologia chama de poder mágico, não é o suficiente para poder gerar essa definição, não é o suficiente para que isso se torne uma verdade. Esse princípio, ele tem por lógica trabalhar que o poder mágico é um elemento diferencial inicial, mas ao mesmo tempo em que ele é princípio, que ele é natural, que ele só vai ganhar sentido se ele passa a ter grupos de seguidores que passam a portar aquela mensagem. Independente da continuidade do poder mágico, aqueles que defendem a existência do poder mágico e o valor do poder mágico precisam ser reconhecidos para que aquilo tenha sentido. Depois da dinâmica do poder mágico, depois da forma como o poder mágico é constituído, você passa a ter aqueles que levam a mensagem e que normalmente o constituem com a ideia de um mito de origem sobre aqueles poderes mágicos, a forma como aqueles poderes mágicos foram exercidos, como aquilo leva à necessidade de novos seguidores. Quando eu explico dessa forma, é muito legal que eu não falei de religião nenhuma. Mas fala a verdade para mim, todos vocês acabaram na mente de vocês pensando em alguma religião, sim ou não? Então, Weber tem sentido na construção do seu modelo e na forma de organizar o seu modelo, e isso acaba sendo muito importante para a gente. Ainda sobre as filosofias de vida. As filosofias de vida se ancoram em princípios cujas fontes não advêm do universo religioso. Pessoas sem religião adotam princípios éticos e morais cuja origem decorre de fundamentos racionais, filosóficos, científicos, entre outros. Esses princípios geralmente coincidem com conjuntos de valores seculares de mundo e de bem, tais como respeito à vida e à dignidade humana, o tratamento igualitário das pessoas, a liberdade de consciência, crença e convicções e os direitos individuais e coletivos. Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades da BNCC... Não, aqui é outro ponto. Entenderam que a linha lógica está aqui. As habilidades e competências que vão ser estabelecidas, elas não são para vender verdades enquanto religião, apesar daquilo que muitos imaginam, mas sim de estabelecer discursos onde os elementos primordiais são a diversidade e o respeito mútuo. Isso não vai apagar, apesar de estar na concordância com Paulo, não vai apagar de todos os cruéis debates que a gente tem em torno disso, mas ajudam bastante. Vocês já tinham visto as unidades temáticas ou como normalmente aparece o ensino religioso ou qualquer competência da BNCC? Alguém já tinha tido curiosidade? Ele normalmente tem tema... Não? De história eu dei uma olhada em alguma disciplina, mas nada que tenha ficado... Ele normalmente tem temas geradores, objetivos de conhecimento e as habilidades que vão ser necessárias. Aqui, vocês podem ver isso. Unidades temáticas, primeiro ano.
E aí você trabalha com sentimento, lembrança, memórias, saberes. Depois, aqui são as habilidades. Como é que você trabalha essas habilidades? O foco da BNCC é como você vai dar isso, é um caminho que depende de cada escola, depende de cada PPP, depende de cada grupo. Mas essas habilidades passam a ser as que precisam ser mais marcantes e mais trabalhadas. Olha, do segundo ano, você vê a mesma linha, mas você vai aprofundando para que justamente isso não fique marcante, vinculado a algum grupo. Qual é a crítica à BNCC? Muitas dessas habilidades são detalhadas demais, e aí você trabalha com a ideia de que você não deixa espaço para essa ampliação, para esses processos que a escola permite, trabalha e abre dentro desse sentido. Terceiro ano. Quero lá no sexto ano. É de divindade. Cheguei no sexto ano. Sexto ano é um momento importante, porque é o sexto ano onde eles começam a sair da primeira etapa dos processos relacionados à primeira etapa do ensino fundamental e quando eles viram. E aí, se vocês forem notar, tem uma mudança um pouco na unidade temática e na densidade. Tradição escrita, o registro de ensinamentos sagrados, isso é um risco enorme. Porque justamente é aquilo que eu falava. Beleza, eu quero trabalhar com tradição escrita, mas isso ficou cristão demais. Eu tenho certeza que se eu trabalhar com tradições escritas, por exemplo, do Alcorão, eu estou com espaço aberto. Mas será que eu estou comparando? Eu precisava ter isso como possibilidade. Eu precisava ter isso. Olha, eu não tenho. Eu chego no sexto ano e eu não vou trabalhar a ideia de tradição ameríndia. Porque não é escrito, não é uma tradição escrita. Eu vou perder a capacidade de discutir alguns elementos de tradições africanas. Eu reparo, diversidade religiosa dos textos escritos. Então, por isso, a escolha, e está na BNCC, a escolha de você trabalhar com o islamismo é uma possibilidade de você tentar romper com aquilo que está mais distante dele. Começamos a falar de política no sétimo ano, isso eu gosto. Esse é um dos pontos que eu acho mais legal. Direitos humanos no ensino religioso. E é legal dizer assim, não, direitos humanos, conservadores. Não, o conservadorismo trabalha com direitos humanos, desde que você entenda a lógica desses direitos humanos. Religião é um direito humano. Inclusive a liberdade religiosa. Eu gosto muito do sétimo ano, porque você trabalha com a ideia das mídias, das tecnologias, das convicções, das atitudes que você pode tomar. E aí, quando você olha para as atitudes, discutir as convicções podem influenciar escolhas e atitudes, analisar a filosofia de vida e as tradições religiosas, destacando princípios éticos. E a ética passa a ser um princípio fundamental. No nono traz a ideia de imanência e transcendência, vida e morte. Depois você vai ter... Ela só vem no primeiro segmento, ela está separada depois. Queria um comentário de vocês sobre o documento, o que vocês já tinham visto. Quem não tinha ideia de como era o documento, se surpreendeu, se não surpreendeu, como é que vocês viram isso? Professor, eu tô como ouvinte, então eu não queria atrapalhar nem pegar a vez de ninguém aí. Pode ser, ouvinte pode falar também, aqui não tem isso não. Eu não conhecia, achei bem interessante, achei um pouco tópico, tá? Porque expõe, tem muitas questões aí que, como você falou, o professor vai ficar muito exposto, pedir para levar
porrada, e dependendo da escola que ele tiver, ele ou ela tiver, ele não vai se dispor a isso. Mas de qualquer forma eu achei muito legal. E a gente no início da aula estava falando como é que você começar a abordar isso. E aí alguém falou, acho que foi Samuel, não lembro, vou começar pela a origem, né, e a morte. Uhum. Só que é curioso como isso é interessante para a gente começar, porque desperta o interesse de todo mundo tem interesse nisso. Só que a hora que você vai começar a ter problema é justamente nas filosofias de vida, nos valores éticos. Sim. Que é justamente o âmbito que você mais gosta, que é interessante mesmo, mas também é o que a gente fica mais exposto. Sim. E assim, é um ano, cara, que ele tem uma... Por que eu gosto muito dele? Ele tá no auge da adolescência. Cara, e assim, quem já lidou com adolescente ou quem lida com adolescente é um diagnóstico difícil de ser lidado. Mas você precisa, cara. E é um momento onde eles e elas estão mais agressivos, mais expostos, mais... E aí eu vou te falar, porra, é difícil, uma professora tem que dar a cara mesmo. Eu acho que a BNCC trabalha com um princípio, que eu gosto bastante, de romper muito com o disciplinamento. Eu sei que tem muita gente que tem horror, porque acha que as disciplinas vão sumir, e eu sei que tem escola que é fogo mesmo, eu sei que o sistema é difícil, blá, 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 porra, eu entendo tudo isso. Mas que eu gosto de perspectivas transdisciplinares, interdisciplinares, multidisciplinares. Eu quero poder observar os campos de maneira muito viva, e isso é um fator. A gente agora vai fazer um mergulho, a gente inicia a partir de semana que vem um mergulhão dentro do processo, mas eu queria que vocês não tivessem o foco de não perder o tempo todo essa relação. Para aqueles que estão nos grupos que vão fazer os trabalhos, que já começaram a ver, quem ainda não está, fica tranquilo, ainda dá tempo, ver quem está sem dupla aqui, a gente monta a dupla. Essa disciplina não vai ter prova, não, ela vai ter um trabalho. Vocês vão ter que construir um game para mim, para trabalhar com o ensino religioso na escola. Pô, mas eu vou olhar o quê? Esse documento que eu acabei de olhar. Então, você vai definir qual é o ano, qual é o tipo de perspectiva, que tipo de abordagem que você quer para poder trabalhar. Mas vou trabalhar com o quê? Com islamismo. Algum elemento do islamismo para você trabalhar. Então, hoje, eu dei a pedra fundamental para você se amarrar, para você começar a olhar aquela relação, começar a entender como é que aquilo vai funcionar ali para botar isso para rodar. Entendeu? Então, esse é o documento que tem que estar do ladinho de vocês para quando vocês estiverem fazendo esse trabalho. Oh, meu Deus, rainha, esse trabalho é para quando? Para quando acabar o semestre, é o único trabalho que vai ter nessa disciplina. Então, vamos aprendendo, vamos trocando, vamos vendo. Isso não é motivo para não ler, tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos ler. A sala de vocês já está com até a 6ª aula, se eu não me engano, colocado. Então, quer dizer, acho que são 15. Já dá para vocês lerem bastante coisa. A aula que vem eu vou ter 2 momentos. No primeiro eu vou trabalhar um pouquinho de teologia islâmica, está lá, se eu não me engano, no tópico 2. O texto também já está lá disponível e eu já quero começar a pensar a formação no mundo islâmico. Vou para o Hurani, que também está o clássico lá. Tentem ler. Eu acho que vai ser um benefício grande para vocês, tá? Mas... dei a pedra angular, quero mais questões sobre o que vocês viram, sobre o que vocês leram, sobre o que surpreenderam, o que não surpreenderam. Pô, eu tinha visto uma reportagem, você falou do negócio da questão do jogo, eu vi uma reportagem, acho que foi semana passada, de uma professora que fez um super trunfo com os orixás. Achei muito legal. Fica a dica aí para quem for fazer o trabalho. Super trunfo funciona, RPG, D&D funciona, xadrez funciona. Rapaz, tem os tecnológicos, eu quero tentar alguma coisa no mundo digital, funciona. Pô, vou tentar um aplicativozinho aqui no jeito que funciona. Outro dia eu estava vendo o pessoal defendendo que dava para fazer utilizando alguns personagens do LoL, né, do League of Legends. Achei muito interessante. Então, cara, usem a criatividade.
porque eu acho que realmente pode abrir alguns campos de possibilidade sobre como a gente pode achar outras formas de falar, outras formas de se relacionar, outras formas de entender essas próprias questões. Beleza? Alguém mais quer dar a sua contribuição? Não? Então, voltando ao princípio, a aula vai ser sempre de 9 às 11, dentro dessa conta, 10h30 nunca antes, 11 horas pode ser depois, em dias de muita briga, mas normalmente eu vou nesse arco para a gente poder estar trabalhando de boa. Combinado? A página eu já estou começando a colocar, então, além dos textos, eu vou colocar alguns vídeos. Eu estou gravando os vídeos, alguns já eram antigos, outros eu estou fazendo novos, e eu vou colocar vídeos, porque ajudam para vocês também olhar. Também vou colocar alguns HTMLs de material de muita qualidade, tal, que pode ser legal para vocês verem, entenderem e notarem isso de uma forma diferente. Beleza? Tá ok, professor. Então tá bonito. Meus caros, fiquem com Deus. Obrigado, valeu a presença de todos. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau, valeu. Tchau, professor. Valeu. Professor, você tem um minuto? Tem? É rapidinho. Aí, Samuel. Então, não sei, você deve estar bem ocupado e tal, mas Relaxa. eu estou precisando de um orientador para minha monografia e se o senhor se interessar pelo tema, eu pensei no senhor por trabalhar essa questão da religião. Eu me interesso muito pela história dos batistas. O meu avô era pastor, ele faleceu tem 2 semanas, enfim. E minha família é muito marcada por essa questão, né? E eu estava pensando em fazer um trabalho sobre a atuação dos evangélicos na política. E eu sei que você é de Idade Média, mas Tranquilo. na formação tem um grupo na Idade Moderna, são os anabatistas. Não sei se você já ouviu falar. E eu li eu fiz um trabalho uma vez e eu li um livro do Justo Gonzalez. E ele trazia a história deles, e um aspecto que eu achei interessante é que eles tinham essa ideia de não se relacionar com as questões políticas. E, enfim, esse grupo ele migrou para a Holanda, Estados Unidos, enfim, aí se dissolveu nas denominações que temos hoje. E eu queria entender por que essa memória, essa tradição de não se relacionar com a política, ela foi tendo essa ressignificação. Tá bom. Vambora. Não tem problema não, te oriento sim. Vou te pedir para você vincular depois, a Marta vai acompanhando mais do que eu lá no movimento do PEN. Não dá para participar, os temas não me interessam tanto, não, é só para estar ali dentro do movimento tal, e me ajuda também a mapear, porque senão eu me perco. Que caiu aqui na internet. Tá. Espera rapidinho, só um minutinho que entrou aqui uma ligação. Alô? Bora. Oriento, sem problema nenhum. A gente vai ter que fazer algumas definições melhor aí do corte temporal, documental, não tem problema nenhum. Sim. Mas eu acho que começa isso mesmo, com contextualização, tô tomando pé. Vou te pedir 2 favores. Favor número 1, depois eu vou te vincular lá no PEN, lá com o grupo, que mesmo tendo essa variação, não sei exatamente, mas é bom, você está vendo, as discussões, a Marta acaba tocando muito mais do que eu, está muito mais intensa ali, mas é bom, eu acho que é uma boa troca, ajuda a entender discursos religiosos, quando ela faz encontros, se você puder participar, participa, isso eu acho legal. Para a gente começar a leitura, vamos começar com alguns clássicos legais para a gente poder entender sobre isso. Então, eu vou te sugerir 2 leituras, ruins de ler para burro, tá? Mas que eu acho que ela é legal para ganhar força. Um é o próprio Weber, que eu te falei. O nome do livro é Sociologia da Religião.
tá? A gente tem que ler isso, não adianta. É fundamental. E o outro é do Pierre Bourdieu. Gênese, estou escrevendo no chat. Gênese e estrutura do campo religioso. Ele é um capítulo do livro, se eu não me engano, Economia das Trocas Simbólicas. Mas tu acha esse capítulo na internet. Tá? Vamos dar uma lida nele, e aí o que a gente faz é o seguinte, sempre no final da aula, assim, ó, Rainha, vi isso, estou com dúvida nisso, a gente vai trocando um pouquinho, a gente fica sempre 5 minutinhos que seja, porque aí pelo menos você vai ganhando direcionamento e a gente vai fortalecendo isso. Pode ser? Eu tenho umas obras aqui que eram da biblioteca do meu avô, que tem livros de história geral dos batistas no Brasil, essas coisas, então eu já posso ir lendo também, só para também... Aí é muito importante que você faça 2 leituras fundamentais. Uma, crítica. Vai ser apaixonada. E é normal que seja. A gente já notou a característica do discurso religioso. 2, busque documentos. A partir dessas leituras, pode ser muito legal para te dar referência a documentos, a informações de fontes primárias que a gente possa investigar melhor e trabalhar sobre isso. Tá? Bota essas 2 coisas na cabeça e isso é um bom caminho. Tá bom, então. Tá bom? Beleza, professor. Obrigado. Bonito. Nada, valeu. Sobre a questão do PEN, como que faz? Eu te mando um e-mail? Manda uma mensagem, que eu peço para a Marta te adicionar. 9621620. Tá aí no chat. Rainha, sou eu, não sei aqui, para passar para a Marta, porque aí ela vai te incluir no grupo do Telegram, já vai facilitando a vida e a gente vai trocando. Beleza, professor. Muito obrigado, viu? Nada, meu caro. Valeu. Valeu, até a próxima. Pronto, acabei a aula. Deixa eu ver aqui onde é que está esse documento. Eu achei que eles tinham mandado essa parada. Peraí.